gosta de conhecer, amém? É igual quando você está se rasgando diante de Deus. Não tem quem vem de maquiagem para a igreja de volta, parece tudo transformado. É tipo isso, irmãos. Aí a voz dela sente, mas eu me sinto renovado em todo o meu corpo, amém? A cada momento que eu venho adorando a Deus nesses dias, enquanto o pregador vai procurando a palavra aí, são momentos em que eu percebo, fazendo flashes, né, com alguns acontecimentos que teve essa semana, com a misericórdia, com a graça de Deus. Fica fazendo aquela coisa assim, fala, Senhor, que momento é esse, né? O momento para mim já é inédito, porque se algo houvesse acontecido, eu poderia não estar aqui te adorando aqui nesta terra, amém? Então fica vindo aquilo na cabeça, mas com um ar de gratidão, amém? Gratidão, obrigado, Senhor, obrigado, mais uma Semana Santa, amém? E que assim o Senhor continue nos preservando e nos abençoando. Já agora que está aqui a live, bom dia a todos, paz seja convosco. Aos que já estão presentes, já dei a paz. Agora é para quem vai assistir essa live ou nesse ano, ou no ano que vem, ou nesses outros dias. Quero que todos que estão aqui, os que estão em casa, recebam o pastor Anderson com muita alegria. Vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A velha pergunta, quantos estão felizes essa manhã? Glória a Deus. Eu estou feliz, eu estou empolgado. Estou muito mesmo, de verdade. Não sei se você sabe o significado da palavra chapar. No grego significa alegria. Então, quando você fala assim, eu estou chapado de Deus, eu estou alegre em Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que em Efésios 5:18, ou 3:18, não vos embriaguei com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente fica cheio do Espírito Santo, é impossível não ficar chapado. Literalmente. Eu estou muito essa manhã, viu? Que eu bebi muito de Deus e a gente vai beber mais ainda, amém? Cumprimento a amada igreja com a paz seja convosco, amém? Como estão felizes? Diga amém. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 20. 1 Pedro, capítulo 1, 20. Eu gostaria de um pouco de água, por favor. Tá bom, fica tranquilo. 1 Pedro, capítulo 1, 20. Deixa ela abertinho aí para a gente dar aquela contextualizada. Ai, Jesus, tu és bom. Todos abriram? Deixa abertinho aí. Eu quero falar para vocês essa manhã que essa época do ano, esse momento sobre a crucificação de Jesus, como eu falei segunda-feira na célula, eu falei, gente, não é só essa época. Essa intencionalidade do nosso coração, essa expectativa por esse momento, não deve ser só uma parte do ano, não deve ser só em abril. A verdade, fala igual Jesus, em verdade vos digo, que isso será por toda a eternidade. João, quando ele vai lá em Apocalipse, ele diz assim, o Cordeiro de Deus receba adoração. O Cordeiro é santo. Quando o Senhor nos buscar, certamente nós iremos ver o Cordeiro. O que eu quero dizer com isso, querida? Que a cruz do Senhor é a centralidade do Evangelho. A cruz é o âmago do Evangelho, é o centro da mensagem Evangelho. Se não houvesse cruz, não faria sentido o Evangelho. Então, como um pregador, pela graça do Senhor, eu sempre busco ser muito cristocêntrico. Sempre busquei entender a revelação da cruz. Sempre procurei entender o que era a graça do Senhor. E eu digo para você essa manhã, é bem difícil pregar hoje sobre esse tema, porque eu sou suspeito para falar. Eu falei para a pastora Letícia, caramba, é o que eu mais amo pregar. Durante toda a minha vida eu só sei falar isso, porque é o centro do Evangelho, não é verdade? E
Diga assim para o seu irmão ao seu lado, fala assim, ó, Jesus é suficiente. Agora diga assim para ele, tudo aponta para Jesus. Agora diga assim, a cruz remete à graça do Senhor. Amém? Quantos querem beber da graça do Senhor? Querido, quando você bebe da graça do Senhor, você está bebendo de Jesus. Você sai leve. Se chegou triste, você sai alegre. Se chegou se condenando, você sai cheio de justificação, perdão. Porque é impossível ter contato com a graça, que é Jesus, amém? A graça é a própria natureza do Mestre. É impossível ter contato com ela e continuar o mesmo. Amém? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Todos acharam? Olha só. O que foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. Agora vai comigo em Apocalipse 13, 8. Quantos estão com fome da palavra do Senhor essa manhã? Diga glória a Deus. Ué, a glória acima. Obrigado. O nome está. 13, versículo 8. Todos acharam? Glória a Deus. E todos os que habitavam na terra adoraram, cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Diga assim, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha aqui para mim, preste atenção. Quando aconteceu o ato da cruz, a obra consumada, a obra vicária de Jesus, nós precisamos entender que Cristo já foi morto antes daquele momento. Ou seja, antes do haja luz, já houve cruz. Antes de nós virmos a terra, o plano de Deus foi dar a vida por nós. Talvez você se pergunte, meu Deus, mas Deus é onisciente, onipresente. Eu já me fiz essa pergunta. Aí você pensa, caramba, como é que Deus permitiu que Adão pecasse? Como que Deus permitiu que a serpente enganasse o primeiro homem? Como é que Deus permitiu isso tudo? Mas como eu preguei naquele domingo sobre o tempo, o Kairos e o Cronos. No Cronos, antes de houver a luz, Jesus não tinha morrido. Mas no Kairos, já tinha acontecido. Porque o tempo de Deus é eterno, irmão. Contudo, o que a gente entende? A gente vai ler agora. Que se houve cruz antes do haja luz, significa dizer que Deus nos ama. Ai, Jesus, eu estou negociado hoje. Abre em Efésios capítulo 1. Irmão, significa dizer que nós somos amados pelo Senhor. Ele decidiu antes do haja luz. Antes de nós virmos ao mundo, Ele decidiu nos amar. E dando a vida por nós. Ele se entregou por nós. Querido, eu sempre falo como é que um Deus que tendo tudo em suas mãos, que se Ele falava, acontecia. Ele decidiu morrer. Eu sempre prego e falo isso. Ele poderia dizer, humanidade, seja salva agora. Mas não. Ele é um Deus que nos ama. E Ele sendo Deus, Cristo é a imagem de Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Cristo é a expressão exata de quem Deus é.
que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a expressão de Deus. Então, quando Cristo estava morrendo por nós na cruz, quando Cristo estava se entregando, significa dizer que Deus estava se entregando por nós. Nós somos amados. Diga assim, eu sou amado. Aleluia. Não, igreja, fala todo mundo, eu sou amado por Jesus. E querido, e à medida que você entende o quanto você é amado, é aí que você ama o Senhor. Porque não é sobre nós amarmos Ele em primeiro lugar, é sobre Ele ter nos amado em primeiro lugar, e nós amamos a Ele. Amém? Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Todos acharam? Todos acharam? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, nós somos abençoados, glória a Deus. Ele não vai abençoar, Ele tem abençoado, glória a Deus. Versículo 4, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação Ele nos escolheu nele antes do quê? Da fundação do mundo. Olha aqui para mim. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Aí eu disse, significa dizer que nós somos o quê? Amados. Aí Paulo, por revelação, vai dizer que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Confirmou-se que nós somos amados. A cruz mostra o amor do Pai por nós. A cruz de Jesus é Deus crucificado por nós, dizendo à humanidade, esse é o meu ato de amor por você. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O inferno não foi feito para nós, mas para Satanás e seus demônios. Portanto, foi por isso que Jesus morreu, para que nós fôssemos salvos. E a salvação, querido, a vida eterna, não é só você ir para o céu. Não é isso, não para aí não, irmão. Jesus vai dizer em João 17 que a vida eterna é conhecê-lo, é conhecer a Ele. Irmão, tudo passará. A pregação do Evangelho passará, os dons passarão, mas o relacionamento com Ele é eterno. Tem alguém aqui? Professor Neto, eu estava estudando no ITQ, a pastora e professora Joana Dark falando sobre os dons, e ela fala assim, queridos, os dons é para o tempo da igreja. Os dons é para o tempo da igreja. Quando o Senhor voltar, os dons cessarão. Eu falei, assim como os dons, assim como a pregação do Evangelho. Tudo passará, mas a vida eterna, que é conhecer a Ele, conhecer a Deus Pai, ter relacionamento com Ele, não passará. E foi por isso que Ele nos salvou, querido. Ele nos escolheu nele, amém? E olha só no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha só, o primeiro ponto. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor. Ou seja, Ele nos escolheu, nos predestinou, nós somos santos, amém? Nós não temos culpa diante do Senhor, amém? Ele nos predestinou para a adoção de quê? De filhos, nós somos filhos amados, amém? Para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado. Ou seja, para o louvor da sua graça. A cruz é a expressão da graça de Deus. Irmão, isso aqui é graça pura de Deus. É o favor que nós não merecemos. É o favor insondável. É por isso que nós estamos aqui. Sabe, querido, quando eu conheci a graça de Deus, mudou tudo a minha vida. Eu não consegui mais ser o mesmo. A gente peca todos os dias. A gente erra todos os dias. Estamos sujeitos a cair todos os dias. Tem momentos que a gente quer desistir, largar tudo. E o que nos faz permanecer é isso aqui, ó.
o que nos faz vir ao culto é isso aqui. Teve uma vez eu gritando na igreja, porque quem sabe eu vibro com as mensagens. Eu falei assim, irmão, na tua cama, no teu quarto, desenhe uma cruz lá. Ou põe um quadro com uma cruz. E todas as vezes que você acordar, você vai olhar a primeira coisa, você vai ver uma cruz vazia e você vai lembrar, está consumado, ele venceu a morte, ele venceu o pecado por amor a mim. Aleluia! Aleluia! Nós estamos falando da cruz. Estamos nos conscientizando, mas eu quero te dizer, querido, a cruz está vazia. O Senhor dos exércitos venceu ela. Ai, caramba. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 21. Glória a Deus. Tá ficando boa a mensagem, querido? Já está conseguindo sentir algo no seu coração queimar? Glória a Deus. Números capítulo 21, versículo 8. Não, perdão, versículo 8. Não. Versículo 8, 21, 8. Todos acharam? Olha só. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e coloque-a sobre um haste. E todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo ou curado. Diga assim, tudo é sobre Jesus. Agora vai comigo em João, capítulo 3. Irmão, a gente vai destrinchar um pouquinho a Bíblia, amém? Quantos gostam de Bíblia aí? Diga glória a Deus. João, capítulo 3, versículo 14. João 13, 14. Todos acharam? Vamos lá. João 13, 14. Amém? Podemos ler? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Diga comigo novamente, é tudo sobre Jesus. A antiga aliança, olha só, a antiga aliança era símbolos, tipologias. A antiga aliança, o autor de Hebreus vai dizer que era sombras daquilo que viria. Tudo na Bíblia não está catalogado para falar sobre nós. Está catalogado para falar sobre Jesus. Amém? Tudo nas Sagradas Escrituras aponta a uma só pessoa, Cristo. E Paulo vai dizer que Cristo e este crucificado. Paulo chegou uma certa vez para os Coríntios e disse assim, ei, eu não quero saber nada sobre vós, a não ser Cristo e este crucificado. A mensagem do Evangelho é Cristo e este crucificado. Mas pastor Anderson, como assim Cristo crucificado? Mas ele ressuscitou, sim. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo a cruz vazia. Eu não vejo a cruz de Jesus lá, eu vejo a cruz vazia. Quando eu olho para a cruz, eu entendo, está consumado, tetelestai, o preço já foi pago.
A cruz não é mais motivo de derrota ou de sofrimento, mas de vitória. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o aguilhão? Jesus venceu a morte. Aleluia. Então, queridos, a antiga aliança, tudo aponta a Jesus. Se tu quiseres, eu te mostro Jesus em tudo. Tudo. No retiro, eu cheguei com o Kaique e com o Jorel. Eu comecei a contar a revelação da palavra. Quando o Kaique, uau, meu Deus, caramba, uau. O Jorel, tudo aponta a Jesus, irmão. O primeiro homicídio da Bíblia. Caim matou Abel. Abel era o quê? Pastor. João 10, quem é o pastor? Jesus. Meu Deus, um irmão matou outro irmão. Não, irmão. O Caim representa os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Caim, seu irmão. Jesus era judeu. Aí Caim matou o quê? Abel. Abel representa quem? O bom pastor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de quem? De A. A Bíblia vai dizer o quê? Que Cristo morreu e se sacrificou como oferta e aroma suave diante de Deus. Abel estava apontando ao que Cristo iria fazer. Tá, tem alguém aqui, gente? Vamos retroceder mais um pouquinho. Lá no Éden, o que tinha no Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas existia outra árvore, qual era? O quê? Oi? A vida eterna. Existia a árvore da... Quando você for ler os evangelhos, quem é a vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou... Irmão, Jesus estava lá no Gênesis. A pastora Tássia pregou domingo, quando a Bíblia, lá no comecinho de Gênesis, lá no comecinho, a Bíblia vai dizer assim, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Deus é o quê? Triuno. Ou seja, Jesus já pairava. Aí quando Deus diz assim, ó, tá tudo escuro, Deus diz assim, ó, haja luz e houve luz. João capítulo 6. João 6. O que Jesus vai dizer lá em João? O que Jesus vai dizer lá no Evangelho? Eu sou a luz do mundo. Bota palmas para o Senhor. Diga assim, tudo aponta para Jesus. E agora eu vou pregar legal. A serpente. Vamos entrar na revelação da serpente? Quantos querem saber da revelação da serpente? Vem. Quando Deus diz assim, ó, levanta a serpente de bronze, e todo que olhar para ela será curado, será sarado. Hoje nós entendemos por revelação que essa serpente se apontaria a Jesus. Aí o próprio Cristo vai dizer em João que é necessário que o Filho do Homem seja levantado como a serpente foi lá no deserto. O próprio Cristo. Note, querido, lá no Éden, volta para o Éden. A gente vai entrar em revelação agora, amém? Volta para o Éden agora. O que foi? Qual foi o animal que fez Adão e Eva cair? Fala bem alto. Serpente. Ela persuadiu Eva. Eva comeu do fruto. Ela comeu o fruto da vida? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, tudo aponta. Tudo aponta. Aí, lá em Números, levanta a serpente de bronze. Aí Jesus lá em João vai dizer que assim como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele usou o termo serpente, sendo que a Bíblia vai dizer que a serpente representa o diabo. Ai, Jesus, você está dizendo que você está se comparando com o próprio diabo, Jesus? Não. Agora eu vou te mostrar o que é isso. Quando Jesus está dizendo assim como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem será levantado. Note, o homem caiu onde? A serpente fez o homem cair no Éden. A serpente no Éden representa a queda, destituição da glória de Deus. A serpente representa transgressão, pecado, maldição.
Foi ali que acabou o homem, ali que o homem ele se afastou da presença de Deus. Só que a cruz de Jesus representa totalmente ao contrário. A cruz representa reconciliação, restituição, salvação, perdão, graça, justificação. Tem alguém aqui comigo? Isso significa cruz. Só que, querido, você precisa entender que Jesus fala por códigos. Jesus usa parábolas. Os próprios discípulos, as próprias pessoas que seguiam Jesus não conseguiam compreender Jesus. Ele disse assim, ó, come da minha carne, bebe do meu sangue, vai ter vida. Uai, Jesus, eu vou ter que comer a tua carne, como assim? Vou virar canibal? Só que Jesus estava falando por códigos, irmão. É por isso que você tem que pegar os códigos. Tem que ficar atento. Então, olha só, quando Jesus disse assim, ó, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem será levantado. O que Jesus está dizendo? Assim como a serpente fez o homem cair, assim eu vou restituir o homem. Vamos lá. Vamos lá, de novo, não gostei não. Assim como a serpente fez o homem cair, assim eu vou restituir o homem. Assim como ela fez Adão se afastar de mim, assim eu farei o homem se reconciliar a mim. Tem alguém aqui? Diga, tudo é sobre Jesus. Então a serpente apontava ao que Jesus iria fazer. Você quer ver Jesus mais em algum lugar da Bíblia, hein? Ficou empolgado para isso? Só vai rapidamente comigo em Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 22. Minha Bíblia é grande, gente. Eu estou me atrapalhando ainda para abrir ela rápido, tá? Glória a Deus pela Bíblia. Lucas 9, 22. 9, 22. Todos acharam? Olha só, dizendo, o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões, e pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus fala, assim como a serpente, o homem vai ser levantado. E depois ele afirma, isso foi na confissão de Pedro, é necessário que eu morra. Mestre, como assim, mestre? Não, é o mesmo cabeçudo do Pedro. Não, eu vou te seguir, mestre. Eu vou contigo, vou morrer por ti. Mas Jesus, é necessário que eu morra. Jesus, ele tinha o objetivo de dar a vida por nós. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele. Irmão, nós somos escolhidos. Nós somos amados. Somos filhos. Para o louvor da sua graça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem coisa melhor do que o Evangelho. Não tem coisa melhor do que Jesus. Não existe nada melhor do que o Evangelho. Não existe nada melhor do que Jesus Cristo. Irmão, o Evangelho é uma mensagem perfeita. Que acolheu pessoas imperfeitas. Quando Jesus ele estava caminhando para a crucificação. Certo? Todos abandonaram Jesus. Jesus sofreu chagas, feridas. Jesus era íntegro, reto diante de Deus. Não é verdade? Aí a Bíblia vai dizer de Jó. Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus. E quando as chagas veio, Jó ficou como? Sozinho. Na cruz do Calvário, quem foi que ficou com chagas e sozinho? Diga aí, querido. Quem é o único íntegro diante da palavra de Deus? Jesus.
A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Como que Jó era justo? Jó também estava apontando para Jesus. Moisés apontava Jesus também. Moisés tinha que subir um monte para que Deus não pesasse a mão sobre Israel. Quem foi que morreu e foi ao céu como sumo sacerdote para que nós fôssemos regenerados? Cristo Jesus. Papel do sacerdote. O Noé, justo. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. O que Noé fez? Pegou todos os animais e botou na arca. Meu Deus, quando eu era pequeno eu não entendia isso. O cara fez um zoológico. Só que a Bíblia diz que veio o dilúvio, que era a ira de Deus. O dilúvio era o quê? O juízo de Deus. Só que os animais ali representam o quê? As nações. O juízo aponta o juízo eterno. Jesus, quando o Senhor voltar, vai ver a ira de Deus, o juízo, o tribunal e etc. Escatologia, não vou falar agora. Então, quando Noé pega os animais, está representando Cristo com a humanidade. Espera aí, humanidade, a ira vai vir, né? Mas espera aí, o dilúvio vai vir? Beleza, vem para a arca. Vem para a arca. O que é a arca? Salvação. Mas não para aí, calma, fica aí comigo. A arca foi feita de quê? A arca foi feita de quê? Diga comigo, madeira. A cruz foi feita de quê? Vamos lá, gente. Você está comigo? Tudo aponta. É tudo sobre o ato da cruz. Isso é graça, irmão. Evangelho da graça de Deus. E o mais interessante, que Jesus, quando ele vai para a cruz, ele está lá, teve a ceia, teve todo aquele momento, aí Jesus vai na cruz, ninguém estava com ele, a não ser as Marias e um homem chamado João. Só que teve um momento que Jesus estava muito cansado, fadigado, e teve um serzinho, que eu amo esse cara, a Bíblia fala bem pouco dele, mas ele tem um valor tão grande para mim, que se chama o Simão Cirineu. Irmão, esse cara carregou a cruz de Jesus. Ele ajudou Jesus. E sabe o que nós somos hoje na nossa geração? Nós somos Simãos Cirineus. Porque nós estamos sofrendo as dores de Jesus, para que, de algum modo, alcancemos a glória de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus nos deu a graça de padecer por Jesus. Como aquele homem padeceu, assim hoje, essa manhã nós queremos padecer. De que forma? Conscientizando, elevando a nossa consciência para o ato vicário de Jesus. Para que gere em nós arrependimento, gere em nós entrega, gere em nós fome e sede pelo Senhor. E ao mesmo tempo que nós somos abastecidos dessa fome, dessa vida de Deus que flui, que emana da cruz de Deus, nós transbordamos, amamos os próximos, transbordamos o Evangelho, transformamos vida, transformamos a sociedade. Deus quer nos levantar. Eu quero profetizar sobre você essa manhã. Aonde você estiver, Deus quer te levantar como luz do mundo. Seja no meio da política, com a pastora Salete, ali é um pequeno Cristo, a pastora Salete é um pequeno Cristo. Seja no Neto Novidades, ali é um pequeno Cristo. Seja na contabilidade, ali há um pequeno Cristo. Seja lá em Barcarena, ali há um pequeno Cristo. Que irá apontar a cruz, que irá apontar Jesus é suficiente, está consumado. Ei, humanidade, ei, pecador, existe uma boa notícia para você. Existe um Cristo que deu a vida por você na cruz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Nós somos o Simão Cirineu dessa geração. Nós iremos ajudar ele a carregar essa cruz.
Porque ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Siga-me. Aí eu te pergunto, o Simão Cirineu, ele era discípulo de Jesus? Não. Peraí. Como assim ele não era discípulo? Mas ele chegou para João, os 12. Ei, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Na cruz do Calvário, quem estava com Jesus? O famoso Pedro que disse que, Senhor, eu vou dar a vida, não estava. Irmão, nem os discípulos carregaram a cruz e seguiram Jesus. Mas um homem, o Simão Cirineu, e outro homem que viu o ato da cruz. E aí eu vou concluir a minha mensagem, que esse homem é o João. Aí olha só, presta atenção, fica comigo. O Simão ajudou, o único. O Simão Cirineu representa nós. Amém? Nós queremos carregar nossa cruz e seguir o Mestre. Os mesmos passos de Jesus. Aí quando Jesus está lá na cruz, presta atenção. As Marias estavam lá. E a Bíblia vai dizer lá no livro de João. Só diz em João isso. Que João estava lá. Uau, pastor Anderson. O que significa dizer? Bora para a revelação. João significa graça. João significa Deus é gracioso. Então, na obra da cruz, não estava mais Pedro. Olha só, existe um contraste na Sagrada Escritura entre lei e graça. A lei foi cumprida pelo Senhor. Nós vivemos a lei do Espírito da vida. Nós estamos na graça de Deus. A lei apontava a condenação. A graça aponta a justificação. Amém? Nós somos justificados por intermédio da cruz. Amém? Só que olha só, Pedro representa, o nome de Pedro significa pedra. Lei, representa a lei que foi escrita em tábuas de pedra. Você está comigo? Só que o Pedro falou assim, ó, mestre, eu vou dar a vida pelo Senhor. Eu vou me entregar pelo Senhor. E na cruz do Calvário, Pedro estava lá. O que Pedro fez? Negou 3 vezes, não foi? Negou Jesus. Mas João estava lá. Sabe o que significa dizer? Que quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, pela revelação da palavra, a graça de Deus estava vendo Jesus. Eu vou repetir. Quando Jesus estava sofrendo pela humanidade, a graça de Deus estava vendo Jesus. A graça estava assim, ó. Eu tenho que ir para mim, irmão. Jesus morrendo, quando ele disse, está consumado. A graça de Deus veio assim, ó. Quem crê em mim será salvo. Graça. Efésios capítulo 2. Não vem de vós, é dom gratuito de Deus. É dom gratuito de Deus. Favor imerecido. Pastor Anderson, eu quero desistir. Pastor Anderson, eu estou com um pecado de estimação. Pastor Anderson, isso e aquilo. Deus não quer saber disso. Deus está olhando para você dizendo, ei filho, está consumado. Receba minha graça essa manhã. Receba graça sobre graça. Graça sobre graça. Eu queria passar um vídeo aqui, mas não vai ter como. Eu vou concluir a minha mensagem. Um vídeo do pastor Joseph Prince, que quando Jesus está lá na cruz do Calvário, olha o que, irmão, olha o que é graça. Jesus está na cruz do Calvário, pelo pecado de Adão, lá a primeira serpente que trouxe o pecado, o homem foi levantado como a serpente no deserto. Lá no pecado, nós estávamos sob maldições hereditárias, sobre pecados e iniquidades. Éramos destinados à ira. Mas quando Jesus está morrendo por nós, mas quando Jesus ele grita, está consumado, houve uma explosão de graça. Houve a maior expressão de graça. Graça de Deus.
Porque quando Jesus morre, Jesus ele está tomando sobre si a enfermidade. Jesus ele toma a doença. Jesus toma a maldição, a iniquidade, a pobreza, tudo aquilo que a queda do homem trouxe para nós, Cristo tomou sobre si. Substituição. A obra vicária é uma obra de substituição. Aquilo que nós tínhamos por causa do pecado de Adão, Cristo pagou para que nós tivéssemos a vida abundante dele, vida e vida abundante. E quando você creu na cruz de Jesus, você recebe pela fé aquilo que Cristo conquistou. Pastor Anderson, o que eu preciso para receber as bênçãos? Nada, é só crer. Eu acabei de ler em Efésios 1. Irmão, você tem que acessar. Acesse em nome de Jesus. Acesse, visualize a cruz, é todo dia. Eu estou te falando, é sério. Eu perdi o quadro que eu pedi para pintarem para mim. Tinha no meu quarto uma cruz lá escrito está consumado. Conscientize disso. Se o diabo vier perturbar você, olha para a cruz. Porque Jesus triunfou sobre ele. Pastor Anderson, eu estou enfrentando uma guerra muito terrível. O demônio tem se levantado. O diabo isso, o diabo aquilo. Ai, diabo, eu caí na rua. Meu Deus, o diabo está furioso. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tem gente que fala mais do diabo do que de Jesus Cristo. O diabo está doce na boca de muita gente. Eu vou te falar quem é o diabo. Sabe quem é o diabo? É uma formiguinha que está embaixo do seu pé. Porque diante do Deus vivo, irmão, o mesmo Deus que estava na cruz é o mesmo Senhor dos Exércitos. É o mesmo Deus vivo que estava com o povo lá no Egito. É o mesmo Deus vivo, o Deus que peleja nossas guerras. E a Bíblia vai dizer em Colossenses, sabe o que a Bíblia vai dizer em Colossenses? Que Cristo triunfou sobre todo principado e potestade, reduzindo eles a nada. Reduziu o principado e potestade a nada. Lá em Hebreus a Bíblia vai dizer que ele acabou com o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo acabou com o diabo. Cristo acabou com o poder das trevas. Como que ele acabou? Na cruz do Calvário. Cristo é suficiente. Essa canção aí, esse fundo aí eu amo. És invencível. És invencível. Inigualável. Ele é. É o nome de Jesus. Você tem que se apaixonar pelo Senhor, irmão. Olha só. Pega isso. Quanto mais você visualizar a cruz é a bondade de Deus. Paulo vai dizer que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quanto mais a bondade, mais arrependimento. Quanto mais cruz, mais justificação, perdão. A Bíblia diz que éramos pecadores por causa de Adão. Mas sobre o ato de justiça, o que é o ato de justiça? A obra da cruz. Por um ato de uma desobediência, todos se tornaram pecadores. Mas por um ato de justiça, todos se tornaram justos diante de Deus. Adão pecou, eu virei pecador. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, eu virei justo diante de Deus. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Talvez você não concorde, você não é mais pecador. Você peca na sua carne. Mas diante de Deus, Deus não te olha como pecador mais não. Ele te olha como justo. Porque você foi inserido em Cristo. Irmão, meu Deus do céu. Nós fomos revestidos de Jesus. Um homem cheio de pecado. Um homem que não consegue vencer o pecado. Aí Deus pega. Beleza, eu vou morrer na cruz. Eu vou te inserir em Cristo. Em Cristo você recebeu a graça de ser chamado justo diante de Deus. Eu vou concluir a minha mensagem. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
E a Isaías diz: com o seu sangue, com o seu sacrifício, justificará a muitos. Nós somos justificados diante de Deus. Deus é o seu juiz. Teve uma vez o Senhor me deu essa revelação. Quando eu pecava, eu ia logo correndo para pedir perdão para o Senhor, desesperado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você pecar, não entre em condenação. Não há mais condenação. Quando você pecar diante de Deus, pecou, errou, caiu feio, chega diante de Deus. Chega diante de Deus consciente de Jesus. Não chega diante de Deus consciente de Adão. Quando você chega diante de Deus consciente de Adão, você chega assim: Deus, eu sou miserável, eu sou o pó. Não, irmão. A história mudou por causa da cruz. Chega diante de Deus consciente de Cristo e diga assim, olha assim: Senhor, eu recebo o teu perdão. Não peça mais o perdão, receba. Porque Ele não vai dar se você pedir. Ele já deu, Ele já está liberando. Você consegue entender a diferença disso? Você tá, não é verdade? Senhor, me perdoa, você está pedindo perdão, só que o perdão já foi declarado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eles estavam assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Está comigo? Chega consciente. Senhor, eu recebo o teu perdão. Eu recebo. Irmão, quando você fala isso, o perdão de Deus encharca você de graça. Irmão, quando a graça de Deus ela encharca você, meu Deus do céu, está fluindo uma unção aqui. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus fluindo aqui do altar para a vida de pessoas. Quando você tem um contato com a graça é a natureza dele. Irmão, você é encharcado de amor, encharcado de perdão. A condenação, a culpa vai embora. O peso na consciência, sabe, você se martiriza na sua consciência, isso vai embora. Porque quando você tem contato com o Senhor, irmão, você só sente o amor dele. Não tente se justificar diante de Deus. Quando você peca, você tenta fazer mais jejum. Quando você peca, você tenta ir mais à igreja, vou ler mais a Bíblia, vou fazer mais isso. Irmão, quando você faz isso, você entra em justiça própria. Justiça própria é o que você faz para ser aceito diante de Deus. Você só precisa crer na obra de Cristo aqui, e você recebe. Não é a justiça própria, não é a sua justiça, é a justiça dele. Então chega diante dele, consciente dele. Chega diante do Senhor, Deus, obrigado por Jesus Cristo. Chega diante dele, Senhor, me justifica desse pecado. E o Senhor vai dizer, ei, eu bati já o martelo há muito tempo atrás. Pastor Neto, pastora Tássia, vocês entendem mais disso, né? São advogados. Eu queria ter uma linguagem mais para exemplificar melhor, mas vocês entendem mais do que eu. O juiz que é o nosso Deus, nosso Senhor, o juízo, irmão, ele bateu o martelo, foi lá na cruz. Não vai ser lá no juízo, não. Sério. É lá na cruz. Ele disse assim, o divisor de águas é aqui. Então, irmão, quando você pecar, vou acabar. Chega diante dele consciente de Jesus. Quando você chega consciente de Jesus, irmão, você cai. Você recebe o amor dele. Jesus está aqui. Ele está caminhando aqui. E curas estão acontecendo agora. Deus está renovando você por dentro. Não se condene mais. Não tente se justificar por causa do seu pecado. Receba a bondade que te conduz ao arrependimento. Quando você bebe da bondade, ela gera metanoia, arrependimento, mudança, nova mentalidade. Feche seus olhos, pode ligar a luz. Onde você está, de forma simples. Vencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
quão lindo esse nome é. Vamos cantar isso? Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Receba a graça de Deus agora essa manhã. Receba a graça de Deus essa manhã. Receba a graça de Deus. Pai, eu ministro a graça. Eu ministro o favor do Senhor. Agora, trazendo perdão, trazendo reconciliação, trazendo cura. Se você está com dor, se você está com algum ferimento, se você está enfermo, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque essa pessoa está curada. Pai, em nome de Jesus, a cura sobre o relacionamento, a cura sobre o casamento, a restauração sobre as finanças, a restauração sobre as finanças, a restauração sobre a casa, sobre a família, a salvação da casa, a salvação dos filhos, da família, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus agora. O Senhor, de forma tão simples, tão doce, Ele vai tocar você essa manhã. Toca, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Pai, restitui 3 vezes mais, Senhor. Restitui 3 vezes mais, Senhor. Restitui 3 vezes mais. Restitui 3 vezes mais. Tomarás emprestado e não emprestarás. Show, barabara, show, carabarabara, suramarabara. O homem pode tentar tocar no ungido de Deus, mas quando ele é ungido, quando ele é filho, o Pai recompensa. Receba a graça essa manhã. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde te tomaram, o Senhor vai te restituir mais e mais. Onde tomaram, o Senhor vai abundar sobre toda a graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai tocar você essa manhã. O Senhor Jesus vai curar o seu coração essa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo Jesus. Revela Cristo, Senhor. Espírito Santo, revela Cristo essa manhã. Espírito Santo, revela Cristo essa manhã. Seja restaurado agora. Seja curado agora. O Senhor Jesus é poderoso para curar aquilo que ninguém sabe sobre você. Aquilo que está no seu coração. Queima agora o coração dela, Senhor. Queima agora o coração, Senhor. Queima agora o coração, Senhor. Queima agora o coração dele, Senhor. Em nome de Jesus. Graça. Graça. Graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus agora. Receba um manancial de graça. Receba rios de vida sobre você. Eu vejo o Senhor derramando como água sobre você. Eu vejo o bom pastor derramando óleo quente sobre você. Choralabarás, sarabai. Águas de vida sobre você agora. Agora, purificando você. Purificando a sua consciência. Purificando a sua mente. Purificando os pesadelos. Os flashes do passado. Agora Ele vai purificando o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Enche ela, Senhor. Enche ela da tua graça. Enche ele da tua graça. Enche ele da tua graça. Enche ele, Senhor. Enche eles da tua graça essa manhã. Enche, Senhor, da tua graça. Enche da tua mansidão, do teu perdão, do teu amor. Em nome de Jesus. Enche, Senhor, eles da tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo sobre vocês virá. Um novo tempo sobre vocês virá.
Não é para parar, não é para desistir. Continue firme naquilo que Deus falou para vocês. O diabo vai tentar pôr coisas, sentimentos, pensamentos contrários no coração de vocês. Mas o Senhor está avivando vocês essa manhã. O Senhor está testificando essa manhã. Vocês são meus, vocês são escolhidos. Eu chamei vocês para a minha obra, diz o Senhor. Eu chamei vocês para servir. Aguenta firme o processo, aguenta firme esse momento, porque eu vou transformar essa ocasião que vocês estão vivendo. E não deixe o diabo infiltrar sobre a vida de vocês. Não deixe o diabo infiltrar sobre o casamento de vocês. Blinda o coração de vocês contra toda a falácia do diabo, contra todas as vozes de pessoas, vozes contrárias. E o Senhor quer blindar o coração de vocês essa manhã com graça. Receba agora uma nova porção de Deus. Receba uma nova porção de Deus. Em nome de Jesus, receba uma nova porção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Agora, em nome de Jesus, aquilo que você precisa, a provisão que você precisa. Receba agora a provisão, a provisão, a provisão, em nome de Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, graça sobre a vida dela, sobre a filha dela, sobre a família, sobre a casa, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, se apodere dela agora. Espírito Santo, enche ela agora. Graça